Boa noite. Hoje nós vamos falar então das questões de pé e tornozelo do TARO 2024, tá? Tanto as questões pediátricas como as questões dos adultos. Então, a questão número 17 começa. No pé da criança, o último osso do tarso a se ossificar é o. Essa questão, só decoreba, né? O primeiro osso a se calcificar vai ser o calcâneo, né? E por último, entre todos os ossos do pé, vai ser o navicular. Ele aparece ali cerca dos 3 anos no menino e nos 2 anos na menina. Pergunta direta, tinha que saber. Na classificação de Di-Meglio para o pé torto congênito, a presença da prega medial recebe. A questão é simples, só tem que conhecer, né, essa classificação, que ela é a mais famosa e depois da de Pirani. Então, na classificação de Di-Meglio, ele classifica aqui conforme a movimentação, ali em grau 1, 2, 3 e 4, né? Conforme a capacidade ali de mobilizar no equino, de mobilizar o varo, de fazer derrotação ali do bloco calcâneo podal e avaliação ali do antepé em relação ao retropé. Essa é a primeira parte da classificação. Na segunda parte, tem ali os parâmetros que vão produzir a reprodutibilidade ali, os graus, de 90 graus a 45 graus ali vai ser conforme a movimentação, né? Que avaliou nesses 4 parâmetros. E por último, tem esses parâmetros menores, que entre eles está a presença da prega medial, que ela recebe apenas 1 ponto, né? Então, também decoreba, ou chute, e o somatório, então, desses pontos da nota final na classificação de Edmed. O tratamento cirúrgico da estabilidade lateral crônica do tornozelo, a técnica de Crisman-Snook utiliza como reforço o. Então, essa técnica não é tão conhecida, né? A técnica mais famosa para a instabilidade lateral do tornozelo é a de Broston Good, modificada por Good, que utiliza ali os tecidos ligamentares e o retináculo remanescente para recriar a parte ligamentar lateral do tornozelo, tá? É a técnica mais conhecida, é a mais utilizada e é a resposta da letra D. Essa de Crisman-Snook, então, utiliza o tendão do fibular curto. Ele é uma técnica para instabilidade recorrente para pacientes que têm hipermobilidade, obesidade, instabilidade de longa data, porque ela consegue também trazer ali, dar uma estabilidade para subtalar também, corrige a instabilidade da subtalar. Mas, conforme está passando agora os anos, né, as tecnologias mais avançadas, está se utilizando cada vez mais fita sintética e não se usando tanto tendões, ligamentos para enxerto, né? Então, para reforço, então não precisa mais utilizar tanto os tendões para isso, mantendo a sua função original, seu local original. Na artroscopia do tornozelo, o portal anteromedial deve ser confeccionado antes do portal anterolateral, pelo motivo de a técnica da artroscopia por via anterior, ela é bem mais comum, né, do que da posterior no tornozelo. Confecciona ali o portal anterolateral e o anteromedial. Se começa sempre pelo portal anteromedial, porque tem menos estruturas em riscos nesse acesso, então ele é realizado ali imediatamente medial ao tendão tibial anterior ao nível da interlinha articular. Depois que foi feito esse portal, a partir dele é confeccionado o portal anterolateral. A lesão mais comum do portal anterolateral é do nervo fibular superficial. O teste de Feelings, ou teste da compressão lateral da perna, avalia. Então, esse teste ele é feito uma compressão lateral ao terço médio mais distal da perna, e avalia se tem dor ali onde a seta aponta, perto do malelo lateral. Se sim, então geralmente indica lesão da sindesmose tibio-fibular distal. Outro teste que pode se utilizar é a rotação externa do talos, onde com uma mão tu estabiliza a perna e com a outra mão tu faz a rotação externa do talos. O talos tende a bater na fíbula e se tiver lesão da sindesmose vai tentar abrir e vai tentar doer, e vai doer
ali na região do malelo lateral. No tratamento do pé equinovar em pacientes com paralisia cerebral, o alongamento do tendão tibial posterior associado com a transferência do hemitendão do tibial anterior é o procedimento de. Então, esse é o procedimento de rancho, né? Ele faz o alongamento do tibial posterior para corrigir ali o varo do equinovaro, sem tirar toda a função do tibial posterior, e se realiza a transferência só do hemitendão, não de todo o tibial anterior, né, para a cuboide, para a região lateral do pé, para fazer a pronação e a abdução do antepé, tirando ali a supinação e a adução, né, do antepé, sem tirar toda a função do tibial anterior, né? Então, essa técnica é bem comum para paralisia cerebral. E as outras, então, a de Hoffer, ela é uma ressecção do gastrocnêmio. A de Turco é uma cirurgia imensa que cada vez vem menos sendo utilizada porque traz muita agressão ao pé, que faz uma liberação póstero-medial ampla ali, libera subtalar, ligamentos, tibial posterior, a tala navicular, a calcâneo-cubodeia, alonga o Aquiles para correção dessas deformidades, não é tão utilizada mais. E a técnica de Green é uma técnica cirúrgica para membros superiores. A osteocondrose de Freiberg acomete com maior frequência a cabeça do. As osteocondroses, então, que acometem crianças e adolescentes. As do pé são a Freiberg, que ela acomete mais a cabeça do segundo metatarso, depois do terceiro. É a única que é mais comum em meninas, tá? Então, lembrar de Freiberg, F de feminino. Então, acomete mais as meninas, todas as outras osteocondroses vão acometer mais meninos. A maioria das doenças pediátricas também acometem mais meninos, exceto Freiberg e DDQ, tá? Então, que acometem mais as meninas. Lembrar ali, geralmente, é meninas adolescentes, então talvez se pensa que tem alguma associação com o uso de salto alto, né? Mas não sem certeza dessa teoria. As outras osteocondroses do pé, Eiselin, que acomete a base do quinto, acomete mais meninos, adolescentes. Fuller, que é a osteocondrose navicular, mais crianças do sexo masculino. E Severe, calcâneo ali, mais meninos adolescentes. Lembrando que esses dois últimos costumam ser mais bilaterais também. A ruptura do tendão tibial anterior ao nível do retináculo extensor inferior é mais comum em o tendão do tibial anterior, a sua ruptura, ela é rara, tá? Ela acomete dois tipos de paciente, pacientes jovens, atletas que fazem dorsiflexão abrupta do tornozelo, ou pacientes com mais de 45 anos que têm uma doença inflamatória, diabetes ou uso prolongado de corticoide, com o mecanismo de ação sendo o atrito exatamente ali no retináculo extensor. Tá? E o outro tipo de ruptura que pode ver, além de ser ao nível do retináculo extensor, é onde se insere, né, o tibial anterior. Então, essa questão perguntava especificamente quando rompe ao nível do retináculo extensor, é mais comum em pacientes mais velhos, mais de 45 anos, de forma espontânea por atrito central. A fratura do tornozelo infantil tipo Tilô é classificada por Salter Harris como tipo. Então, a fratura ali de Tilô acomete adolescentes, pode até acontecer na fase adulta, então a partir dos 14 anos, acontece por tração do ligamento tibiofibular anterior e inferior, e é uma Salter Harris do tipo 3, né, que da fise, ela vai em direção à epífise, e a sua localização é anterolateral. Pergunta bem direta. Na osteossíntese intramedular para a fratura proximal da tíbia, a angulação e o desvio mais comum do fragmento proximal são, respectivamente. Então, o fragmento proximal na tíbia, quando tem essa fratura proximal da diáfise da tíbia, né, acontece que o fragmento ele se estende. Então, esse fragmento ele se estende e angula para anterior. Tanto que no acesso ali, quando a gente vai fazer a haste intramedular, nesses casos, o acesso suprapatelar ele é melhor, porque aí o flete menos no joelho e estende menos esse fragmento, fazendo com que a redução seja mais fácil. E quando o ponto de entrada ali a gente tende a fazer o ponto de entrada mais medial, né? Ele leva à valgização do fragmento proximal, que é um pouco mais aceitável que o varo. A fratura da tuberosidade do calcâneo, que necessita rápida redução e fixação devido ao elevado risco de lesão de partes moles, é do tipo. Essa classificação da tuberosidade ela não tem nome, classifica tipo
um, 2 e 3, sendo tipo 1 uma pequena avulsão, tipo 2 a lesão em língua, e o tipo 3 é como sendo praticamente só a lesão do Aquiles, né? A tipo 2, que é tipo em língua, que é a mais, que leva a mais lesões e necessita redução mais rápida. A complicação mais comum do tratamento cirúrgico do hálux valgo é pergunta direta, não tem muito o que discutir. Eles trouxeram como literatura o Mota e eles trazem ali como principal complicação a recidiva do hálux valgo. Existe divergência na literatura, tem gente que vai dizer que é rigidez, mas a literatura escolhida pela SBOT, a complicação mais comum é recidiva. Paciente com 54 anos, corredor de maratona, apresentando dor intensa na região posterior do calcânio esquerdo, hiperemia e aumento de volume local há 15 dias, conforme a foto. Nega dor no calcânio direito. Apresenta também no exame físico uma contratura dos músculos gastrocnêmio sóleo. O paciente refere não haver melhora com medicação analgésica e anti-inflamatória, conforme o quadro clínico e os exames de imagem abaixo. A principal hipótese diagnóstica e a conduta correta são, respectivamente. Então, nas radiografias, a gente consegue ver já umas calcificações importantes na inserção do tendão, o que leva a gente a pensar, então, né, numa, numa tendinopatia insercional crônica, né, de longa data. Uh, a síndrome de Railund e a tendinopatia insercional do Aquiles, eles se confundem, né? Eles são parecidas, mas dá para ver na radiografia que não temos aquele Railund proeminente, né? Então, esse aumento de volume e sinais inflamatórios parece bem ser da inserção do Aquiles. E de tratamento, então, a gente sempre tenta o tratamento conservador por 6 meses, para depois pensar numa cirurgia, né? Então, a resposta certa é tratamento conservador, fisioterapia e mudança de calçado por 6 meses. A gente tenta o conservador. Se não der, a gente pensa na cirurgia. Geralmente, uma cirurgia maior, né? Não só com ressecção do esporão e da bursa, né? Esse não é o tratamento da tendinopatia insercional. Geralmente tem que ressecar todo o tendão lesionado e fazer um reforço lá. O mais comum é fazer com o flexor longo do hálux. Então, o tratamento cirúrgico até aqui para tendinopatia na alternativa C, ela não é compatível com a doença. Paciente de 45 anos, vítima de queda de 3 metros de altura, deu entrada no pronto atendimento apresentando dor, deformidade aparente em vara do tornozelo e edema acentuado. Após exame físico, as radiografias mostraram uma fratura do pilão 43C3 associada à fratura cominutiva do terço distal da fíbula. O paciente foi levado ao centro cirúrgico e a opção mais adequada na urgência é então, um paciente com um edema acentuado e uma fratura grave, como 4,3-C3, né, do pilão, que então ela é uma fratura completa articular multifragmentada, com provável mecanismo de trauma alto, né, queda de altura, e com um exame físico bem alterado, a gente pensaria principalmente em fixação externa dessa fratura, né? Tratamento definitivo com fixador externo Lizarov não é compatível com o problema. Tratamento estagiado com ligamento taxi, fixador externo transarticular. Não vejo necessidade, né, de realizar ligamento taxia nesse momento. Então, mais o fixador externo transarticular estaria certo. E ali na letra B, eles falam de tratamento estagiado com fixação com placa em ponte na fíbula e fixador externo transarticular. A fíbula manteria aí a rotação e o comprimento adequado para depois fazer o tratamento definitivo do pilão. E na tipo A, redução fechada com fixação percutânea do pilão com placas bloqueadas. É bem improvável que se consiga fazer uma fixação percutânea. Geralmente, nesses casos, tem que abrir para fixar melhor, para reduzir bem a articulação e não vejo como um tratamento adequado na urgência se não tiver uma equipe especialista que saiba tratar pilão. Então, a letra B parece ser a resposta mais adequada. A estrutura assinalada corresponde ao ramo sensitivo do nervo. Então, anatomia básica ali, a parte aqui em cinza do pé, letra B, ela traz a sensibilidade através do nervo fibular superficial. O fibular profundo, ele sensibiliza ali apenas onde está marcado em A. Então, esse ramo, ele é sensitivo do nervo fibular superficial, que dá sensibilidade na maior parte do dorso do pé.
A estrutura assinalada ali é o músculo, então, anatomia básica também. Ali mostra o extensor curto dos dedos, o único músculo intrínseco, né, que começa e termina no pé, que é dorsal no pé. Os outros todos os músculos são plantares e ele é inervado pelo nervo fibular profundo. Tá? Então, essas foram as questões. Espero que tenham gostado da correção. Qualquer dúvida, manda aí embaixo. Bons estudos e boas provas.